Hello, students! Welcome to my English class. Eu sou a teacher Michelle, eu sou a professora Michelle, bem-vindos à minha aula de inglês. E nós iremos falar sobre o futuro, o uso do futuro. Antes de nós começarmos a aprender sobre o uso do tempo verbal no futuro, nós iremos destacar as habilidades das quais nós iremos adquirir com essa aula. Então, depois dessa aula, vocês vão estar aptos a utilizar formas verbais do futuro para descrever planos, expectativas e fazer previsões. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar dos objetivos a serem atingidos nessa aula, que são observar o uso do futuro, will, compreender a estrutura desse tempo verbal, reconhecer a estrutura do futuro e utilizar adequadamente o futuro. So, let's go! Let's start our class. Então, vamos lá, vamos começar nossa aula. E aqui eu trouxe dois exemplos de uso de futuro. Eu viajarei para os Estados Unidos, vou viajar para os Estados Unidos. No português nós temos essas duas formas de falar, mas na língua inglesa não tem essa diferença. Nós só colocamos o sujeito, I will travel to the United States. O sujeito, a partícula, o verbo e o restante da sua frase. Há várias formas de nós utilizarmos esse tempo verbal no futuro. Uma delas é making predictions. O que seria making predictions? Fazer previsão, como no exemplo abaixo. I will be a good mother. Eu serei uma boa mãe. Nós também poderemos usar o will para instant decisions, como no exemplo abaixo. I will drink some coffee. Eu vou tomar café. Puxa, mas teacher, nós não estamos falando que o will é para decisões no futuro e agora a gente está usando para decisões momentâneas, instantâneas? Sim, nós podemos usar nos dois casos. Utilizamos também para request, ou seja, para fazer um pedido para alguém, como nesse exemplo. Will you lend me your book, please? Você vai me emprestar seu livro, por favor? Utilizamos também para fazer promessas, promise, como no exemplo. One day I will marry you. Um dia eu me casarei ou eu vou me casar com você. Assim como na língua portuguesa, nós temos três maneiras de formar uma oração na língua inglesa, que seria a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Nesse exemplo, eu utilizei o verbo run, que significa correr, e essa estrutura da oração na forma afirmativa se dá através do sujeito, da partícula will, que sinaliza que o tempo verbal está no futuro, e o verbo. Aqui do lado esquerdo nós temos os sujeitos, que para quem não sabe, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it é o neutro que nós utilizamos para animais, objetos, coisas, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. E a estrutura permanece a mesma, will run, I will run, eu irei correr, you will run, você vai ou irá correr, e assim por diante. Antes de passar para a forma interrogativa e negativa, eu vou explicar para vocês sobre contraction. Vejam nessa tabela, nesse exemplo, como que funciona. I will fica I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. You will, you'll. They will, they'll. Mas qual que eu utilizo, teacher? Vocês vão utilizar? Os dois estão corretos. Mas na língua inglesa, o mais utilizado é a forma contraída. Aqui nós temos um contraction example. He will play the guitar. He will play the guitar. Agora nós vamos ver como que funciona a forma do futuro na negativa, ou seja, future simple negative form. A estrutura da oração fica muito parecida com a affirmative form, na qual vocês irão utilizar o sujeito, que está aqui do nosso lado esquerdo, e utilizaremos o will not ou want
que o will, a partícula will, sinaliza que é o futuro, o not que vocês estão negando, a forma contraída e mais utilizada, want, mais o verbo. Então, como é que fica? I will not ou I won't travel, que é o verbo, né? Então, eu não viajarei para a Europa. Travel. Outro exemplo aqui da forma negativa. He will not work. He won't work. Ele não vai trabalhar, ele não irá trabalhar. E agora nós vamos para a última partezinha, que é o Future Simple Interrogative Form, que é a forma interrogativa. E o que a gente pode observar aqui que nós colocamos a partícula will aqui para frente. Então, assim, como que funciona a forma interrogativa? Passa o will aqui para frente, vem o sujeito e o verbo. Então, vai ficar assim: Will I travel to Europe? Will you travel to Europe? E assim por diante. Outro exemplo, will you close the door? Você vai ou irá fechar a porta? Então, pessoal, chegamos no final da nossa aula, na qual vocês aprenderam a utilizar o futuro simples, a estrutura do futuro simples, na forma afirmativa, negativa e interrogativa, e exemplos das frases no futuro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Thank you. Bye, bye.